Estão a estragar o Mundial FIFA 2026. A administração Trump não quer saber o simbolismo que esta Copa do Mundo carrega, principalmente levando em consideração que será a última Copa do Mundo do astro argentino e campeão da última edição da Copa do Mundo, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e muitos outros jogadores que durante décadas dedicaram a sua vida a nos proporcionarem aquilo que o futebol sabe dar aos amantes deste desporto rei. Se você ainda está em dúvida os estragos que a administração Trump está a implementar nessa Copa do Mundo, acompanhe conosco estes 7 pontos que nós vamos acabar por apresentar para vocês. O primeiro é aquele que tem que ver com a detenção do jogador iraquiano Ayman Hussein, aquele mesmo jogador, o autor do golo que permitiu a qualificação do Iraque para esta edição da Copa do Mundo, que está sendo realizado em três países distintos, nomeadamente Estados Unidos da América, México e Canadá. Este jogador iraquiano foi barrado quando desembarcou no aeroporto de Chicago, suspeita de espionagem e esteve sob interrogatório num período de 7 horas. Isso acabou por ser uma manchete tal e nós temos um vídeo gravado onde nós explicamos em mais detalhes essa situação. É só você acompanhar a playlist neste canal Mundo Nerd 360 Graus que você vai ter mais informações a respeito deste abuso de poder da administração Trump sobre esta Copa do Mundo. O segundo ponto tem que ver agora com a questão do próprio Irão. Nós sabemos a situação geopolítica que o Irão e os Estados Unidos da América estão envolvidos e obviamente que já se suspeitava de que a administração Trump, em função de que o Irão está nesta Copa do Mundo, haveria de fazer alguma coisa, não desassociaria a política da política desportiva. 10 membros da comitiva iraquiana foram barrados os seus vistos e, como se isso já não fosse muito, este é o terceiro ponto. O regulamento da FIFA exige que toda a seleção que foi apurada para o Mundial tenha direito a 8% dos ingressos a estarem presentes nos estádios e 2 dias antes da realização desta Copa do Mundo, a administração Trump pura e simplesmente decidiu cancelar esses 8% de ingressos que a Federação de Futebol do próprio Irão deveria recolher e assim distribuir à sua própria população iraniana. E isso criou uma grande comoção tal e as pessoas começaram a se perguntar, mas isto é algo que é regido pela FIFA. Não tem nada a ver sobre políticas dos Estados, não tem nada a ver com isso. O que é que vai acontecer com este cancelamento dos 8% dos ingressos que é exigido pela FIFA, que os organizadores disponibilizem às comissões ou às federações que as seleções estão representadas na edição da Copa do Mundo? A administração Trump, infelizmente, acabou por cancelar. Agora nós estamos curiosos em saber se o Irão estará nesta Copa do Mundo sem o apoio da sua massa adepta. Isso é um absurdo mesmo. O que é que você acha deste posicionamento da administração Trump? Estão a se comportar de uma forma correta? Estão a estragar o espírito desportivo? E olha, este quarto ponto também tem que ver com a questão do Irão. É o mais absurdo, se calhar, destas medidas que a administração Trump está a implementar nesta edição da Copa do Mundo. Você provavelmente não ouviu falar disso. Você sabia que a seleção iraniana, após cada jogo que vai disputar, e curiosamente, os 3 primeiros jogos do Irão será em solo norte-americano. A seleção iraniana, após cada jogo que disputará, não lhes será permitido pernoitar em solo norte-americano. Serão obrigados a terem que, imediatamente após os termos dos jogos e dos próprios treinos, terem que se deslocar dos Estados Unidos da América até no México, mais propriamente na região de Tijuana, onde estarão lá a pernoitar. Não vão permitir a pernoitação da seleção iraniana em solo norte-americano. Olha o absurdo disso. Vede só uma situação como essa. Após um jogo esgotante, após um processo de treino muito extenuante,
eles não terão sequer descanso imediatamente após os treinos e após a partida do futebol, eles serão obrigados a terem que se deslocar à cidade do México. O que é que você acha deste absurdo que a administração Trump, e se você ainda estava em dúvida de que este Mundial já pode ser considerado como o pior da história, então nós a Mundo Nerd 360 Graus, lhes perguntamos mais uma vez, o que é que você acha deste posicionamento da administração Trump? Você acha justo esta posição que Trump e a sua administração têm posto, têm abusado dessa partida do Mundial que está sendo realizado? Principalmente estas medidas têm sido implementadas quando tem que ver com a realização de jogos e treinamentos em seu próprio território. Obviamente que ele não terá poder sobre outras nações, nomeadamente o Canadá e o próprio México, sobre imposições. Por isso é que ele autorizou a seleção iraniana a ter que pernoitar no México, mais propriamente na região de Tijuana, porque não tem poder. É de fato mesmo um absurdo. O outro, não menos importante, é a questão da própria invasão de privacidade que os atletas têm sofrido. Porque não se trata só sobre o Iraque e o próprio Irão, porque até jogadores ou adeptos que não têm nada a ver com esse litígio aí que há entre Estados Unidos da América e essas duas nações que nós acabamos de mencionar, eles também estão a sofrer por esse abuso, estão sendo revistados. Provavelmente os seus telemóveis serão grampeados, estarão sob vigia 24 horas. Eu não sei como é que os jogadores estão se tinham tanta expectativa ou estavam tão ansiosos para a realização dessa Copa do Mundo, se calhar depois destes incidentes e muitos outros que provavelmente virão a acontecer, né? Como é que está o seu estado de espírito, se continua com aquela expectativa ou se tem achado que eles já se colocaram no inferno. E se foi de fato uma péssima ideia a FIFA ter permitido a realização deste Mundial em solo norte-americano ou se não. Porque claro que quando Estados Unidos da América, México e Canadá apresentaram a sua candidatura, não havia essa situação. Mas após ter acontecido aqueles incidentes, não achariam que a FIFA deveria pelo menos mudar, mais propriamente nos Estados Unidos da América, a realização desse Mundial? Porque deveria pelo menos se pensar que situações como essa, principalmente no que tem a ver com o próprio Irão, deveriam acontecer. É muito desumano isso que está a acontecer com os atletas iranianos, que nada tem a ver com aquilo que os políticos fazem, decidem lá nos bastidores e além também dos próprios atletas iranianos. Você conhece o jogador Taremi e também sobre os próprios adeptos do próprio Irão. É muito triste mesmo. E outro ponto também, acho que já estamos no quinto ponto, neste caso, o melhor árbitro de África, um árbitro de Madagascar que estava integrado na lista dos árbitros que deveriam participar nessa Copa do Mundo. Infelizmente, em última hora, o seu visto foi barrado e acabou de ser retirado da lista dos árbitros que vão ajuizar ou ajuizariam as partidas o melhor árbitro do continente africano. Infelizmente, por razões completamente políticas, por razões extras futebol, extra desporto, extra a tudo aquilo que o próprio futebol, o próprio desporto emana, infelizmente teve o seu visto barrado e acabou por regressar em solo pátrio e foi recebido basicamente como herói. É triste. Muito triste mesmo, é muito triste mesmo. E o ponto mais interessante é esse que tem que ver com o silêncio da própria FIFA. Porque depois dos Estados Unidos da América ter comunicado o cancelamento dos 8% de ingressos que cada federação tinha direito quando tivesse a seleção que ela administra na Copa do Mundo, a Federação Desportiva do próprio Irão acabou por emitir um comunicado, ficou lá a reclamar e pediram a neutralidade da própria FIFA sobre estes casos. Sinceramente falar, a FIFA deveria se posicionar naquilo que tem que ver, que é o seu direito, porque se está nos estatutos da própria FIFA e a política não política desportiva tentar ingerir-se num assunto que não tem nada a ver com questões militares, nem com questões geopolíticas. Vocês acham que a FIFA deveria se posicionar mais relativamente a estas situações que tem afetado a área que ela administra, que é propriamente a área do próprio futebol? Porra, nós estamos a falar pura e simplesmente que este Mundial deveria ser o maior. E de fato sim, é o maior, porque tem mais seleções
que estarão representadas inclusive para o continente africano. Nós temos 10 vagas disponibilizadas, terá muito mais jogos, mas infelizmente, e como a cereja no topo do bolo, será a última Copa do Mundo em que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar e muitos outros jogadores vão poder disputar pela última vez. É a última vez que nós veremos Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo e muitos outros jogadores de calibre internacional a participarem numa Copa do Mundo, e infelizmente pelo menos a administração Trump deveria ter feito ou fazer alguma coisa para não sujar, né? Isso que deveria ser o maior espetáculo em função desses últimos pontos que nós acabamos de mencionar. Então esse é a Mundo Nerd 360 graus, atacando todos os ângulos. Se você achava que este Mundial não poderá ser considerado como o pior da história, então, com os pontos que nós acabamos de mencionar, nomeadamente a recusa de visto de 10 membros da comitiva do próprio Irão, o árbitro de Madagascar, considerado o melhor árbitro do continente africano, que foi barrado seu visto e em função disso foi retirado da lista de árbitros que deveriam ajuizar neste Mundial, a recusa da estadia após cada jogo-treino da seleção iraniana em pernoitar em solo norte-americano, sendo relegados a terem que pernoitar em México, mais propriamente na região de Tijuana, o cancelamento em última hora dos 8% de bilhetes que cada federação que tem a sua seleção representada nessa Copa do Mundo tem acesso a entregar ou distribuir aos seus adeptos à seleção do Irão, a evasão da privacidade de jogadores, porque mal eles têm desembarcado, têm sido revistados, provavelmente os seus dispositivos eletrônicos têm sido grampeados e os seus quartos de hotéis, ou têm delegados agentes da FIFA terem que vigiar os atletas, e não só também acerca dos atletas, como também por parte de também os adeptos estão sob vigias, principalmente os iranianos, Iraque ou todo aquele que tem traços árabes. E para piorar a situação, o silêncio da própria FIFA, que não defende a área da sua própria jurisdição, aquilo que são as suas normas que ela implementou. A FIFA, infelizmente, tem se mantido em silêncio até o momento, e hoje, na altura que este vídeo está sendo gravado, vai se dar o início à maior competição desportiva do planeta Terra. E também a situação do jogador iraquiano que tão logo desembarcou no aeroporto de Chicago, nos Estados Unidos da América, foi detido e interrogado por um período de 7 horas sob suspeita de espionagem. Então, bota um like neste vídeo, comenta conosco, compartilha a sua experiência relativamente a essa Copa do Mundo e qual é a seleção que você está a apoiar, e principalmente sobre esses pontos que nós acabamos por fazer menção, que já poderiam colocar este Mundial que está sendo realizado nos Estados Unidos da América, México, Canadá, como sendo o pior Mundial da história. Bota um like neste vídeo, se inscreva nesse canal se você é um amante de esporte, se você é um amante de Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar e muitos outros jogadores que estão a se fazer representar nesta Copa do Mundo. Então é isso, muito obrigado por nos assistirem. Esse é o Mundo Nerd 360 graus, atacando todos os ângulos.